Passaram-se os 6 meses, e aí, né, eu não tinha, eu voltei a trabalhar, eu voltei a desenvolver as minhas atividades, né, consegui finalmente voltar a fazer o que eu fazia antes, porém, a minha casa, a família, os meus amigos ao redor estavam todos devastados. Todos destruídos. Os nossos amigos, os nossos familiares, a maioria dos nossos familiares teve que passar por tratamento psiquiátrico, tomar remédio. A minha mãe teve que tomar remédio, a minha esposa teve que tomar remédio, a minha sogra teve que tomar remédio, a minha filha teve que passar por psicólogo. E até hoje a minha filha vai no psicólogo para se recuperar dessa porrada. E aí eu sei que as pessoas falam assim, mas você estava na igreja nessa época. Sim, eu estava à frente do ministério nessa época. Eu estava ali no melhor momento do meu ministério, inclusive. Então foi um período de muitos questionamentos, de não entender como é que a vida ia funcionar a partir disso. Né? A pessoa que passa por isso, ele fica sem entender como é que a vida dele vai funcionar a partir disso. Como é que vai ser daqui para frente. E eu me lembro que eu passei por períodos de extrema agressividade, de extremo ódio. De extremo ódio. Passei por fases assim que eu detestava literalmente o mundo. Detestava mesmo. O mundo era um lugar de batalha para mim, de guerra. Era assim que eu enxergava. Por isso que eu estou pedindo que vocês mandem esse vídeo para as pessoas que vocês conhecem, para as pessoas que são amigas de vocês e que estão vivendo luto, porque devem estar passando pela mesma coisa. Ou se você conhece alguém que perdeu um filho e está passando por isso. E no segundo ano, né, logo em 2017, eu continuei na rádio, trabalhando e seguindo com a minha vida, e continuei à frente da igreja também. Continuei com as minhas funções na igreja. Obviamente que eu não tinha mais o ímpeto, que eu não tinha mais o ânimo, a força, a determinação de outrora. Obviamente que, nesse período, eu tentei, com todas as minhas forças, cuidar das pessoas e não conseguia mais. Porque quando eu chegava em casa, a minha esposa estava em depressão profunda. Muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Mas enquanto eu ia pregar na igreja, muitas vezes a minha esposa ficou em casa, em depressão. E foram algumas vezes que eu tive que pegar minha esposa pelo braço, e ela estava deitada na cama, que não queria levantar, e eu tive que levantar ela e falei, você vai continuar vivendo. Você vai continuar. Foram muitas as vezes. Muitas as vezes. Que a gente achou que seria o fim da nossa casa. Roberto, por que você está contando isso? A gente vive numa cultura onde as pessoas acham que porque você é crente, que porque você acredita em Deus, você não vai passar
por coisas difíceis. E que você é cristão, então você não vai sentir igual aos outros. Muito pelo contrário. Por conhecer a Deus, o enlutado sofre muito mais. Roberto, exatamente. Por quê? Porque você tem contato com o milagre. Você teve contato com a presença de Deus. Mas naquele dia, o milagre não aconteceu na sua vida. No dia que o Isaac desapareceu, no dia que o Isaac sumiu, lá no Salto Magés, porque no dia 3 de junho, nós fomos para o Salto Magés, e ele ficou a noite inteira desaparecido. A noite inteira desaparecido. Naquela noite, nós chegamos em casa. E eu lembro que estava o pastor Adriano e o Takashi nos esperando na nossa casa, né? Agradeço aqui de público o pastor Adriano e o Takashi que estavam na nossa casa nos aguardando. E nós passamos a noite inteira orando, gritando, pedindo. No meio da noite, já no meio da madrugada, minha esposa me chamou e falou: vamos orar, porque ele deve estar lá embaixo, em algum lugar, e ele deve estar vivo, e Deus vai fazer um milagre. E passamos a noite inteira, a pior noite da nossa vida, a pior noite que alguém pode viver, que alguém pode passar. E no outro dia, nossa amiga Simone, que na época fazia parte da igreja, no outro dia a Simone foi, né? A Simone também que nos deu uma força muito grande naquele começo de batalha, né? Se ela estiver assistindo aí, Simone, um abraço para você. No outro dia, Simone foi, minha sogra também foi para o Salto Magés, e eu e minha esposa ficamos em Sorriso. E foi mais tarde, encontraram o corpo dele, e a Simone me ligou. E eu lembro de perguntar para a Simone: Simone, ele está morto? E a Simone me ligou lá de Boa Esperança, e ela me disse: ele está morto. Você pergunta porque você não quer acreditar. Quando um pai e uma mãe perdem um filho, ele não quer acreditar que aquilo é verdade. Ele não quer acreditar que isso está acontecendo. Ele não quer acreditar que isso está se passando. Não quer. Não quer. E eu lembro que quando nós fomos para o velório, e nessa fase o Maninho cuidou de tudo, né? Mais uma vez, o Maninho foi um pai para nós, porque ele cuidou. A gente não teve que fazer reconhecimento de corpo, nada disso, né? Não tivemos que mexer com documentação, nada disso. O Plínio Ficanha, o Maninho, que é dono do SBT, que é dono da rádio, que é proprietário da rádio do SBT, foi ele que cuidou de tudo, ao lado da família dele, cuidou de tudo. É por isso que eu tenho tanta gratidão por esse cara, pela família dele, pelas empresas que eu trabalhei, né? Que eu trabalho hoje, SBT. E aí, nós fomos para o velório, quando nós demos azar, nós chegamos no velório, e nós demos azar porque o corpo ainda não tinha chegado, e a funerária chegou. E quando a funerária chegou, o Espírito Santo falou comigo: pega, filho, na alça do caixão. E eu lembro de orar em espírito com Deus e falar assim: Senhor, não é um pouco demais? Deus falou assim: não, pode pegar. E eu fui e peguei na alça do caixão do meu filho. Roberto, descreve essa sensação. A sensação de derrota. Você se sente um fracassado. Você sente que a sua fé não funcionou.
Você acha no seu íntimo que Deus foi mal com você? Você sente que Deus te detesta. Esse é o sentimento da pessoa quando passa por uma coisa dessa. Você sente que Deus te odeia. Mas não termina aí. Aí eu pergunto para você, como é que alguém supera uma coisa dessa? Eu sei que as pessoas são boas em criticarem uma pessoa enlutada, alguém que perdeu um filho, que essa pessoa devia seguir em frente, que essa pessoa devia se levantar. Como é que a pessoa supera isso? Como é que a pessoa supera pegar na alça do caixão do filho? Como? Não tem um manual de boas práticas para lidar com isso. Não tem psicologia no mundo capaz de fazer você lidar com isso de uma forma tranquila. E o psicólogo ajuda. Obviamente que a terapia é ótima. Mas você não supera. Roberto, como é que supera a morte de um filho? Você não supera a morte de um filho. Você aceita por obrigação. Você aceita porque você não tem saída. Você aceita porque não há o que fazer. Então, quando você estiver ao lado de alguém que perdeu um filho, e essa pessoa é alguém que vive revoltada, vive com raiva, vive estressada, tenta entender essa pessoa. Tenta compreender ela. Ela perdeu um filho, ela perdeu alguém que ela ama. Tenta entender. Ah, Roberto, mas ela é crente. E daí que ela é crente? Ela ama menos porque ela é crente? É mais fácil porque ela é crente? É óbvio que não. Não é mais fácil.